Em um vilarejo chamado Serrote Branco, cercado por caatingas e montanhas secas, vivia um homem chamado Seu Domingos. Ele era um homem reservado, de olhar triste e sombrio. Poucos sabiam, mas Domingos carregava um fardo terrível. Diziam que sua família, por gerações, estava amaldiçoada. Nas noites de lua cheia, um membro de sua linhagem se transformava em lobisomem, uma besta sedenta por carne e sangue. Conta-se que Domingos lutou com essa maldição por muitos anos, mas sua transformação já havia começado a se manifestar. Os sinais eram claros: uma fome incontrolável, dores no corpo e uma aversão à prata e à luz do sol que crescia com o tempo. Ele sabia o que estava para acontecer, mas tinha esperanças de que pudesse controlar a fera que habitava nele. Foi em uma noite quente e sem vento, típica daquelas regiões, que a lua cheia se ergueu no céu, iluminando as casas simples do vilarejo. Pouco antes da meia-noite, os cães começaram a uivar, e as galinhas correram para seus poleiros com agitação. Algo estava errado. Seu Domingos, que estava trancado em sua casa, não conseguiu mais segurar. Suas mãos se transformaram em garras, os ossos se estalaram e se contorceram, e seus dentes cresceram em presas afiadas. Uma fome insaciável dominou seu corpo, e o homem simples de Serrote Branco não existia mais, apenas um monstro. A fera saiu pelas matas, uivando e correndo à procura de suas presas. Naquela noite, moradores ouviram gritos vindos do açude. 2 vaqueiros que estavam de guarda cuidando do gado desapareceram misteriosamente. No dia seguinte, seus corpos foram encontrados mutilados, com marcas de garras profundas e mordidas que nenhum animal do sertão poderia causar. A aldeia entrou em pânico. Os meses seguintes trouxeram mais terror. Nas noites de lua cheia, os habitantes de Serrote Branco se trancavam em suas casas com medo. As crianças eram proibidas de sair depois do pôr do sol, e os vaqueiros evitavam pastar o gado tarde da noite. No entanto, a fera continuava seu reinado de terror. Além das mutilações, algumas cabras e vacas eram encontradas completamente drenadas de sangue, uma característica que muitos associavam com a lenda de criaturas noturnas. Mas os sinais eram claros: marcas de garras na terra e pegadas enormes de uma criatura que caminhava sobre 2 patas. Os homens do vilarejo, exaustos de medo, decidiram agir. Liderados pelo padre Vicente, um homem de forte fé, eles formaram um grupo para caçar a criatura. Com tochas, facões e balas de prata que conseguiram com um ferreiro de uma cidade próxima, eles se embrenharam pela caatinga na noite em que a lua cheia estaria novamente no céu. Domingos, ciente da sua condição, tentou fugir para o mato mais denso. Ele sabia que estava à beira de uma nova transformação, mas o monstro dentro dele ansiava por sangue. Quando a lua apareceu cheia no céu, sua transformação foi completa. O grupo, guiado pelos gritos e uivos bestiais, finalmente encontrou o lobisomem próximo a uma antiga fazenda abandonada. A visão era aterrorizante. Uma criatura gigantesca, coberta de pelos negros, com garras afiadas como lâminas e olhos vermelhos como fogo. A batalha foi feroz, com a criatura atacando com uma força descomunal. Mas o padre Vicente, em um ato desesperado, disparou uma bala de prata diretamente no coração da fera. A criatura soltou um uivo ensurdecedor e, em questão de segundos, colapsou. O corpo do lobisomem lentamente começou a se transformar de volta em Domingos. O homem jazia ali sem vida, mas em paz pela primeira vez em muitos anos. Após a morte de Domingos, o vilarejo voltou à sua rotina, mas o medo nunca desapareceu completamente. Os mais velhos contam que, apesar da morte do lobisomem, a maldição ainda pairava sobre a linhagem de Domingos. Seu filho, que havia desaparecido quando era criança, nunca foi encontrado, e alguns acreditam que ele fugiu para escapar da mesma maldição. Dizem que de tempos em tempos, em noites de lua cheia, os vaqueiros e os moradores da região ainda ouvem uivos vindos das montanhas ao longe, e que algo
ou alguém ainda espreita na escuridão da Caatinga, à procura de suas próximas vítimas. A lenda do lobisomem de Serrote Branco continua viva nos sussurros dos sertanejos, nas conversas à beira da fogueira e nas histórias que as mães contam para as crianças ao cair da noite. Para muitos, é apenas uma lenda. Para outros, uma lembrança viva de algo que não pode ser explicado. No sertão, onde o misticismo e o real se misturam, quem pode dizer o que é verdade e o que é imaginação? Mas uma coisa é certa: as noites de lua cheia nunca mais foram as mesmas em Serrote Branco. Pedra Negra é uma pequena comunidade rural, cercada por uma vasta paisagem de caatinga, onde a lua cheia parece maior e mais próxima da terra seca e rachada. A população vivia da agricultura de subsistência, do gado e de uma vida simples, em harmonia com o ritmo lento do sertão. Mas havia uma sombra que pairava sobre a vila. A lenda de um lobisomem que a cada 7 luas cheias aparecia para se alimentar. Diziam que o lobisomem era, na verdade, um homem chamado Zé Crispim, um vaqueiro solitário que vivia em uma fazenda afastada. Zé era um homem de poucas palavras, sempre vestido com chapéu de couro e roupas gastas pelo tempo e pelo trabalho no sol castigante do sertão. Ninguém sabia ao certo sobre sua origem, apenas que ele aparecera na região anos antes, vindo de uma cidade distante. Ele era estranho, evitava o contato com as pessoas e desaparecia nas noites de lua cheia, voltando ao amanhecer, cansado e coberto de arranhões. O medo começou a se espalhar quando animais do vilarejo foram encontrados mortos, rasgados por garras afiadas e drenados de sangue. As galinhas eram atacadas primeiro, depois vieram os cabritos e, finalmente, o gado. O pavor tomou conta de Pedra Negra e as noites de lua cheia se tornaram sinônimo de terror. Os moradores acreditavam que algo sobrenatural estava acontecendo. Muitos diziam que tinham visto uma criatura enorme, andando sobre 2 patas, com pelos negros e olhos vermelhos brilhando no escuro. Os uivos estridentes cortavam a noite, e ninguém ousava sair de casa depois que o sol se punha. O ápice do medo ocorreu quando João, um jovem rapaz que trabalhava como vaqueiro, desapareceu em uma dessas noites de lua cheia. João era corajoso, conhecido por ser destemido, e naquela noite ele decidiu ir atrás da criatura que estava aterrorizando o vilarejo. Armado com uma espingarda velha e seu facão, ele entrou na caatinga sozinho, determinado a caçar o monstro. Na manhã seguinte, ele não voltou. O povo do vilarejo formou uma busca, mas tudo o que encontraram foram marcas de luta, sangue na terra seca, pegadas de patas gigantes e um rastro que levava para as profundezas da mata. Seu corpo nunca foi encontrado. Foi nesse momento que os mais antigos, aqueles que ainda se lembravam das histórias contadas pelos avós, começaram a sussurrar que o lobisomem estava de volta. E ele agora caçava humanos. Com o desaparecimento de João e os ataques aumentando, as suspeitas começaram a se voltar para Zé Crispim. Ele sempre sumia nas noites de lua cheia e reaparecia com marcas inexplicáveis em seu corpo. Ninguém ousava confrontá-lo diretamente, mas os olhares desconfiados começaram a segui-lo por todo lugar. Os mais religiosos pediram ajuda ao padre Pedro, um homem velho e respeitado na região. O padre inicialmente desdenhou as histórias, dizendo que eram superstições tolas. Porém, depois de uma noite em que ele mesmo ouviu os uivos macabros e viu a figura sombria do lobisomem correndo pelas montanhas distantes, decidiu agir. Na noite da 7ª lua cheia, quando se acreditava que o lobisomem estaria mais faminto e poderoso, Padre Pedro reuniu os homens mais valentes do vilarejo. Eles estavam armados com facões, espingardas, estacas de madeira e balas de prata improvisadas, que um ferreiro da região havia preparado a pedido. Acreditavam que a prata era a única coisa capaz de matar a criatura. A lua cheia iluminava a caatinga, e o silêncio era interrompido apenas pelos sons dos grilos e o vento seco soprando entre as árvores espinhentas.
os homens se embrenharam na mata, onde logo encontraram rastros frescos, pegadas enormes e marcas de garras em pedras e troncos. Pouco antes da meia-noite, eles ouviram um uivo horrível, tão próximo que fez o sangue de todos gelar. A criatura surgiu das sombras com um salto, enorme, com pelos negros e olhos vermelhos que brilhavam como brasas. Era um lobisomem, sem dúvida alguma. A batalha que se seguiu foi caótica. O lobisomem atacava com força descomunal, derrubando homens com facilidade e dilacerando o que encontrava pela frente. Mas Padre Pedro, com uma coragem que muitos depois atribuíram à intervenção divina, conseguiu alvejar a criatura no peito com uma bala de prata. A besta caiu no chão, uivando de dor, contorcendo-se enquanto seus pelos e garras lentamente desapareciam, revelando a forma humana de Zé Crispim. O vaqueiro jazia morto no chão, seu corpo frágil e humano outra vez, mas marcado pela maldição que havia atormentado sua vida. Com a morte de Zé Crispim, os ataques ao vilarejo cessaram. Os animais pararam de ser mutilados e a lua cheia voltou a ser apenas um espetáculo celestial. No entanto, Pedra Negra nunca mais foi a mesma. Os mais antigos ainda contavam a história do lobisomem que aterrorizou a vila como um aviso para as novas gerações. Alguns diziam que, mesmo após a morte de Zé Crispim, sua alma nunca encontrou paz e que seu espírito ainda vaga pelas noites de lua cheia, buscando vingança por aqueles que o mataram. E assim, em Pedra Negra, sempre que a lua cheia surge no céu, as portas e janelas são trancadas, as luzes são apagadas e os moradores rezam para que o mal nunca volte. Porque no sertão, as lendas podem ser mais reais do que se imagina.